Livro de Daniel, capítulo 6. Eu acho que eu nunca preguei sobre Daniel aqui, acho que vai ser a primeira vez. E Deus hoje, nas minhas meditações diárias, das minhas reflexões, Deus me levou ao livro de Daniel e eu tirei algumas lições para mim e queria compartilhar com os irmãos. Capítulo 6 do livro de Daniel. E pareceu bem, versículo 1, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Tinham 3 príncipes, Daniel era um deles, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Somente até o versículo 4. Dentre os personagens bíblicos, talvez, eu ainda não encontrei outro, a não ser Jesus, mas talvez Daniel seja o mais irrepreensível de todos eles, de todos os personagens bíblicos. Todos eles, se você olhar, você vai ver que ele teve uma queda, ele teve uma fraqueza, ele teve um escorregão, e depois ele se levantou, Deus o levantou. Daniel não, você não vê isso em Daniel. Você vê todo o livro, Daniel com uma postura de servo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Postura de um verdadeiro servo, ou do verdadeiro servo. Posturas que o verdadeiro servo deve tomar na sua caminhada. Daniel, ele tomou algumas posturas ao longo do livro, a gente vai dar uma analisada. Eu vou recontar um pouquinho a história, porque alguns talvez não conheçam. Então, eu vou dar uma recontada bem rápida para poder destacar os pontos principais do livro de Daniel. Daniel, ele era de família nobre, do povo hebreu, mas de família nobre. Porque lá no capítulo 1 do livro, ele já relata esse fato, de que ele era de família nobre. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 1 de Daniel. Olha lá, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Dentre esses estava Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram os seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. A história deles é notória, até quem não é crente conhece. Foram os 3 que foram jogados na fornalha de fogo ardente, e o fogo não teve poder sobre eles. Pois bem, esses são os amigos de Daniel. Daniel era de uma linhagem real. A gente não sabe se ele era filho de rei, se era só um nobre, se era alguém que estava ali aos entornos do palácio real de Israel, no caso, né, do povo de Israel, e que nesse período aqui ele foi levado cativo. Foi um dos cativeiros mais longos que Israel teve para aprender a não ser idólatra. E Deus os levou cativo para a Babilônia, através de Nabucodonosor. Aquele rei, que não era nem um pouco amigável, nem um pouco amistoso, fez uma estátua de ouro para que todos o adorassem, sendo que Sadraque, Mesaque e Abdenego não quiseram se prostrar diante da estátua. Punição para isso, vocês vão para a fornalha de fogo. Foi o primeiro grande episódio aqui do livro de Daniel, em que Deus realizou um milagre. Alguns questionam, agora vamos aprender um pouquinho. Aonde estava Daniel? Será que Daniel dobrou seus joelhos? Porque se o rei fez uma estátua e só 3 não dobraram os joelhos, e Daniel estava cativo lá, Daniel dobrou os joelhos? Peguei vocês agora aí. E aí? Como é que você me responde? O reino era muito grande. Você viu que o rei constituiu 120 presidentes. Porque Babilônia se tornou um império muito grande, como foi o Império Romano. Existiam
regiões do império que cada, vamos dizer assim, governador governava uma região, cada presidente de uma região. Daniel não estava na região na qual foi dado esse decreto para que se dobrassem diante da estátua do rei. Não foi todo o império. Por quê? Porque a estátua estava num determinado local, que todo o povo que estava naquela vizinhança, quando ouvisse o som dos instrumentos musicais, teriam que se prostrar diante da estátua. Qual é o som que se propaga por mais de alguns quilômetros? Não tem como, de um instrumento musical. Até porque na época não existia caixa de som nem amplificador, nem avião a jato, né? Então não tinha como o som se propagar a uma distância muito longa, era só ao entorno daquele palácio ali. Ali estavam os amigos de Daniel e não se corromperam. Preferiram entregar a própria vida ao se dobrar diante da estátua do rei. Diante da postura desses três jovens, porque todos eles eram jovens, diante da postura desses três jovens, eu arrisco a dizer que Nabucodonosor se converteu. Porque logo em seguida ele faz um decreto. Se ele não se converteu, ele chegou bem pertinho da conversão. Porque logo em seguida ele faz um decreto dizendo que qualquer um que falasse alguma coisa contra o Deus de Daniel, ou do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de Daniel, a casa seria queimada e a pessoa seria queimada e tudo seria transformado num monturo. Ele reconheceu que Deus era soberano sobre a terra porque protegeu os seus servos. E ele reconheceu o amor desses servos, a postura, que é o foco do que a gente está falando hoje, desses servos em não se dobrar diante de uma situação, por mais adversa que essa situação fosse. E ali não estava valendo um carro, não estava valendo uma casa, estava valendo a vida deles. Eles estavam entregando o seu tudo, que é o tudo que nós temos, é a nossa vida. O carro a gente compra outro, a casa a gente compra outra, a vida não tem como comprar outra. Perdeu a vida, perdeu tudo. Se sobrar alguma coisinha da vida, dá para recuperar como foi com a vida de Jó. Bom, logo no iniciozinho da história, Daniel e os seus amigos não se contaminam com os manjares do rei, também aí no capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Bom, a história é bem conhecida, como eu estou repetindo para a gente chegar nos pontos principais do servo, do verdadeiro servo. Ele já começa a ter uma postura diferente de todos os outros que estavam ali. Todos os que estavam ali cativos faziam parte do povo de Deus, certo? Todos aqueles faziam parte. Eles vieram cativos de Israel. Portanto, todos eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O Jeová que providencia tudo. O Deus que é soberano. Só que aqueles que não estavam, vamos dizer assim, ligados, aqueles que não estavam com a sua vida na postura que Deus queria, eles não estavam nem aí porque eles iam comer, que não iam comer, eles queriam saber de encher a barriga, e o manjar que veio eles comeram. Daniel quis ser diferente. Vou abrir um parênteses aqui, bem rápido. Você já viu alguém falar no jejum de Daniel? Vou fazer o jejum de Daniel. Como é que é o jejum de Daniel? Vou comer só legumes. Onde é que está escrito que isso aqui foi um jejum? Em lugar nenhum. Isso é coisa da cabeça dos crentes modernos que não querem jejuar com abstinência de alimentos. Alguns que gostam de jejuar, alguns que não gostam de jejuar, alguns que não conseguem jejuar. Fato é que a explicação que eu quero dar é que jejuar não tem nada a ver com comer legumes. Daniel fez um propósito. Aí, se você colocar como um propósito diante de Deus, para purificar o seu organismo, para ter uma saúde melhor, ao invés de comer picanha cheia de gordura, né? Em vez de fazer churrasco todo sábado, café colonial, esse monte de coisa que entope as nossas veias, você come legumes. O pessoal de Betânia precisa comer um pouco mais de legumes. A gente está comendo muita carne no final de semana. Brincadeira, irmãos. Ele assentou no seu coração não se contaminar, ou seja, ter um alimento diferenciado, mais saudável, que ele sabia que ia fazer bem para ele. Ele não queria aquela porção. Por que é que Daniel não queria aquela porção? Nas entrelinhas, a gente consegue entender que tudo aquilo que vinha para eles, da porção do manjar do rei, era consagrado. Consagrado aos deuses, aos ídolos que o rei adorava. Por isso Daniel sabia, ele falou, isso aí eu não quero. Eu não vou me contaminar com esse tipo de coisa. Não é porque a comida era ruim, é porque existia uma oferenda através da comida.
Se você ler o livro todo, você vai entender e vai achar nas entrelinhas isso que eu estou falando. Talvez não com as palavras que eu estou falando, mas você vai entender dentro do contexto isso. Então, o jejum de Daniel, da forma que o pessoal diz hoje que é jejum, eu não concordo, biblicamente não tem respaldo. O jejum é abstinência de alimento, totalmente, durante um período X proposto da pessoa para com Deus. E é algo pessoal, às vezes pode ser coletivo também. Daniel ali, depois daquele período, foi encontrado mais robusto, mais forte, mais com a pele mais bonita, e então os que cuidavam dele, os carcereiros lá, os que cuidavam da alimentação, resolveram então permitir que eles se alimentassem só daquilo. O rei achou neles graça, aconteceu a situação da fornalha, que a gente já falou, e mais à frente, Daniel assume uma postura um pouco mais importante dentro do reino, sabendo o rei que Daniel era alguém inteligente, já vinha de linhagem nobre, e aí Daniel atravessa por algumas tempestades. Dentro disso tudo que a gente está falando aqui, eles tiveram que se manter dentro de uma postura de verdadeiros servos. A postura de verdadeiro servo poderia custar até mesmo a vida deles. Eu falei no outro dia aqui com os irmãos sobre níveis espirituais. Lembra que eu falei? E às vezes a gente acha que a gente só está sendo provado, e sempre que a gente está sendo provado por alguma coisa, tem sempre um filho abençoado de Deus que diz assim: se você está sendo provado é porque você está em pecado, né? Deve estar devendo alguma coisa para Deus. Por isso você está passando na prova, irmão. Não é isso? Já aconteceu isso com você? De você estar passando por uma situação difícil, vem sempre alguém. Aqueles amigos de Jó. Quem tem amigo igual aquele de Jó não precisa de inimigo. Aqueles amigos de Jó vêm e dizem assim: Jó, você deve ter pecado. Jó, você deve estar errado em alguma coisa com Deus, por isso que você está sendo provado. Bom, a gente está vendo aqui 4 personagens, mas o principal deles, Daniel, que não se contaminou, que tinha uma postura de homem de Deus, uma postura de servo, uma conduta ilibada, e que nem por isso deixou de ser provado. E quando eu falei sobre níveis espirituais, eu disse que você está num nível, e para aquele nível tem uma determinada aprovação. E quando você sobe de nível espiritual, isso não tem nada a ver com cargo na igreja, nada, eu estou falando nível espiritual, postura sua com Deus, você é algo pessoal, não tem a ver com cargo, porque as pessoas podem confundir níveis espirituais com cargos eclesiásticos. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Responsabilidade sim, mas níveis espirituais em que você passa a ser um agente mais direto da parte de Deus, vamos dizer assim, em que Deus te escolhe para uma determinada missão, para uma determinada tarefa, e te dá determinadas responsabilidades, que naquela responsabilidade você vai ser provado, porque você subiu um degrau acima no seu nível espiritual. Assim foi com Daniel. Enquanto ele estava num determinado degrau, ele foi tentado e provado de uma forma. Quando ele chegou num outro nível, que foi o que nós lemos no capítulo 6, ele foi provado sim, de uma outra forma. No caso aqui, em todas as vezes que isso aconteceu, era risco de vida iminente. Daniel, se você ler todo o capítulo, a gente não leu para poder ganharmos tempo, mas se você ler todo o capítulo 6 em casa, você vai ver que ele foi lançado na cova dos leões por inveja daqueles que estavam ao seu redor. Porque o rei via nele algo diferente. O rei via nele, o que está escrito aí mesmo no capítulo 6 que nós lemos? Um espírito mais excelente. Vê se não é isso que está escrito no versículo 3, aí na sua Bíblia. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Dentre esses 120 presidentes e 2 príncipes que tinham além de Daniel, ele era o terceiro, ele se destacou. Ele sobressaiu. Por quê? Porque havia nele, versículo 3, no meio do versículo, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Aí vem a inveja daqueles que estão do seu lado. Esse cara não pode governar sobre a gente. Como é que ele vai ser chefe? Esse cara não pode. Ele veio escravo. Ele veio de lá. E talvez alguns desses presidentes aqui, desses príncipes, também fossem da linhagem de Israel. A Bíblia não dá esse espaço, mas eu posso conjecturar, porque todos eles estavam ali, podiam ser de Babilônia, mas também podiam ser servos cativos que vieram de Israel. E aqueles ali com inveja de Daniel, então vamos armar uma cilada para ele. O nível espiritual subiu, a responsabilidade que Deus tinha para colocar nas mãos dele subiu.
então vem a aprovação para aquele nível espiritual. Daniel não se dobra, e Daniel vai para a cova dos leões, e mesmo assim Deus o honra. Eu quero falar com os irmãos 5 posturas do verdadeiro servo. A primeira postura que eu vejo em toda essa história que a gente recontou bem rápido é a postura do caráter do servo de Deus. Caráter é algo que não se compra na feira. Caráter é algo que se constrói ao longo da vida. O caráter pode ser construído de maneira errada e pode ser construído de maneira certa. Tem uma série de influências, não só religiosas, mas sociais e familiares, que podem influenciar no caráter do ser humano. Isso já é comprovado cientificamente. Só que, diante de todas essas influências, Daniel não permitiu que o seu caráter se distorcesse. Daniel não permitiu que o seu caráter fosse distorcido para que Deus não fosse encontrado nele, para que a imagem de Deus não fosse encontrada nele. Diante de tudo aquilo que ele viveu, eu penso, e acho que você vai concordar comigo, se você tivesse prisioneiro numa terra estranha, Deus permitiu que você fosse prisioneiro. Você serve a Deus. Vamos conjecturar aqui e trazer para os nossos dias. A gente serve a Deus aqui. Entra aqui o inimigo, nos leva todos prisioneiros para servir a eles lá no seu país. E aí você lá tem muito motivo para dar glória a Deus, porque você está sendo prisioneiro. É assim? Não é assim mesmo. A primeira coisa que vem é murmurar contra Deus. Pô, Deus, você falou que ia me proteger, como é que é esse negócio? Tu não é o Deus Todo-Poderoso, como é que você deixa eu vir para cá servir esse camarada ímpio, idólatra, que fica criando imagem aí para adorar? Como é que o senhor permite um negócio desse? Você não vê Daniel murmurando, você não vê Daniel reclamando, você não vê Daniel fazendo. Ele só continuou na posição dele, de servo de Deus. Por quê? Porque talvez lá, já há mais de 2.500 anos atrás, Daniel entendia que servir a Deus não é só na alegria. Servir a Deus não é só na bonança. O glória a Deus não é só para quando as coisas estão indo tudo bem. O glória a Deus é para quando as coisas também vão mal. Porque tudo sucede igualmente a justos e injustos. Portanto, nós não estamos livres do mal nos alcançar. A gente pode ser alcançado pelo mal a qualquer momento. A gente pode tropeçar, a gente pode ser provado a qualquer momento. Você concorda? A gente pode. A diferença é a postura que a gente tem. O que vai fazer essa postura é o nosso caráter. Caráter cristão. O caráter secular, vamos chamar assim, não sei se seria essa palavra, ele vem conosco da infância, mas quando a gente encontra Jesus no caminho, nosso caráter passa a ser modificado. Modificado em prol de uma nova vida com Cristo, porque o único que pode mudar o caráter do ser humano é Jesus, mais ninguém. Você pode tentar mudar o caráter de quem você quiser. Você vai levar a vida inteira, você não vai conseguir. Você diz para o camarada, você está errado, você não pode fazer isso. Daqui a uma semana ele está fazendo a mesma coisa errada que você disse para ele não fazer. E ele sabe que está errado, mas ele não consegue parar de fazer, porque aquilo ali já faz parte do seu caráter. O caráter dele está deformado, está deturpado. Precisa ter uma mudança de caráter. A mudança de caráter só Jesus pode trazer na vida do ser humano. Então a primeira postura que eu vejo de um verdadeiro servo aqui de Daniel é o caráter. Não se corrompeu diante de situação e diante da pressão. Existia uma grande pressão de todos os lados. Daniel mantém a sua postura, e se Deus me livrar, livrou. Se não livrar, não livrou. Eu sei quem eu sirvo, eu sei qual é a minha convicção, e eu não vou me dobrar diante disso. Caráter de um servo de Deus. A pressão vem na vida de qualquer um de nós. Você já sofreu pressão na vida? Você deve estar pensando, pô, pastor, só que eu sofro a pressão o tempo inteiro, de todos os lados. É o chefe, é emprego, é tudo que é lugar. A pressão vem para poder me tirar da posição. É assim ou não é? É assim na nossa vida. E a pressão, ela vai acontecer na vida de qualquer um. O que a gente precisa é ter um caráter ilibado, transformado pelo poder de Deus. Aqueles que reconheceram, nós que já reconhecemos o Senhor como Salvador, precisamos que o caráter de Cristo habite em nós. Se o caráter de Cristo habitar em mim, eu vou ter uma postura de verdadeiro servo com o caráter da forma e da vontade de Deus. Segunda postura de um verdadeiro servo que eu vejo foi a convicção, não só de Daniel, mas dos seus amigos. Vocês pararam para perceber a convicção que eles tinham do que eles estavam fazendo? Nós estamos aqui escravos,
Deus nos trouxe para essa terra aqui escravo. Agora, para piorar a situação, o rei faz uma estátua e diz que a gente tem que adorar essa estátua. Bom, ali estava não só aqueles 3, mas todos os cativos do povo de Israel estavam ali. Quantos mesmo que não se dobraram? 3. Significa que todos os que eram do povo de Israel, que conheciam o Deus Todo-Poderoso, se dobraram diante da estátua para não perder a vida. Quando foi? Mas eles estavam convictos do Deus que eles serviam. Eles estavam convictos daquilo que eles criam. E a convicção deles fez com que eles fossem até a risco de morte. Deus os honrou, mas a fala deles, do texto, depois você quiser ler em casa, ele diz: olha, rei, se Deus quiser nos livrar, livra. Se ele não quiser, saiba você que a gente não vai se dobrar diante da tua estátua. Ou seja, eu estou declarando que eu sou convicto do Deus que eu sirvo, ainda que ele tenha permitido que eu ficasse nessa situação aqui de escravo, ainda que ele permitisse que eu caísse nesse poço, ainda que ele permitisse que eu chegasse no fundo do poço. E já disse um pregador amigo meu, que se você chegou no fundo do poço, fique tranquilo, só tem um lugar que você pode ir. Para onde é? Para cima. Não tem mais como ir para baixo. Já é o fundo do poço. Dali só tem um lugar, para cima. E lá de cima Deus joga uma corda e te puxa. Na hora que ele vê que você já aprendeu aquilo que você precisa aprender com ele. Convicção. Os 3 servos estavam convictos, não se dobraram diante do apelo, até sobre a ameaça da própria vida. Eu tenho certeza do que é melhor em Deus. Foi o que eles tinham. Eles tinham convicção, eles tinham certeza que é melhor morrer em Deus do que viver sem Ele, ainda que custe a nossa própria vida. E às vezes custa caro para nós sermos fiéis a Deus, não custa? Às vezes a gente perde muito por ser fiel a Deus. Não? Já aconteceu com você? Comigo já. Eu não quero me corromper diante da situação. Eu vou continuar sendo fiel a Deus. E aí você às vezes tem perdas grandes. Eles tinham perdas grandes. Eles podiam perder a própria vida, mas não se dobraram, estavam convictos. Se você tem convicção do que Deus tem para realizar na tua vida, não se dobre diante de qualquer situação que venha para tirar você da presença de Deus. Por pior que seja a situação, não se dobre. Se você tem convicção, e a convicção é a segunda postura que eles assumiram de verdadeiros servos, como a gente colocou o tema dessa mensagem aqui. Terceira postura, determinação. Eles eram determinados. Eu sei onde eu quero chegar. Não importa o que o rei vai fazer. Eu quero chegar lá e lá eu vou chegar. Eu quero sair dessa terra, eu estou cativo, eu quero voltar para a terra de Israel. Eu sonho em voltar para a terra de Israel, para a minha terra da onde eu fui tirado. Deus tinha um plano para que o povo voltasse. Naquele momento eles estavam cativos, mas um dia eles voltaram. Aproximadamente 70 anos depois, o povo todo voltou. Eu não sei se eles voltaram, não sei se eles já estavam vivos ou se eles já tinham morrido. Mas a Bíblia não dá espaço para isso, pelo menos eu não encontrei. Mas uma coisa eles tinham, determinação. Eu sei o que eu quero. Lembra que eu acho que eu já falei aqui na igreja? Existem 3 coisas principais que a gente tem que perguntar-se sempre: o que eu quero, por que eu quero e como eu quero. 3 perguntas. Vamos repetir? O que eu quero, por que eu quero e como eu quero. Se tudo que você for fazer na vida, você fizer essas 3 perguntas para si mesmo, vai evitar de você errar muito na vida. Eu sempre faço essas perguntas. O que é que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Bom, se é isso mesmo que eu quero, por que é que eu quero isso? Bom, se é isso que eu quero, e por que é que eu quero, eu encontrei a resposta, de que forma eu quero, ou seja, como eu quero isso. Porque faz muita diferença a forma com a qual você adquire, seja lá o que for que você quer na vida. Faz ou não faz? Existem os meios de Deus e existem as facilidades. Existem, como a gente está conversando sobre isso, eu não vou citar nomes, mas existem as facilidades para arrumar emprego. É só esquentar sua carteira aqui na sua profissão e aí a gente bota você aqui dentro. Essas são as facilidades. Como eu quero? É assim que eu quero? Não, não é assim que eu quero. Então eu vou esperar em Deus, porque Deus vai me honrar, assim como honrou os servos dele. Eu citei apenas esse exemplo porque é um que a gente bateu um papo esse dia com alguns amigos e irmãos que estão envolvidos nessas situações. Mas existe isso. E aliás, brasileiro é mestre em dar jeitinho, né? Tem jeitinho para tudo. É só você ter um dinheirinho que o jeitinho vem.
em todos os âmbitos, infelizmente, dessa nação. Eu queria fazer uma diferenciação da determinação deles para uma tal de determinação que tem corrido aí no meio evangélico. Existem alguns pregadores famosos que dizem assim: eu determino que agora se faça assim. Eu determino que você seja abençoado. Eu determino. Vocês já ouviram isso? Já, né? Já. Se não ouviram, vocês vão ficar ligados e vão ouvir em breve. Mas tem muito eu determino. Eu fico imaginando esse eu determino do evangelho secular como se fosse uma palavra mágica. Eu determino, igual o mágico faz. Pirlim, pim, ou sei lá, qualquer... Pá, pum, aí vem, aparece o pombinho, aparece tudo. Não, a Bíblia não tem palavra mágica. Não tem. Esse eu determino aqui não faz parte da história de Daniel. Não faz parte da história dos seus amigos. Eles eram determinados, mas não ficavam determinando para que acontecesse aquilo que agradava a eles. Não é dessa forma. É com postura de servo que a gente conquista aquilo que Deus preparou para nós. Determinação é saber o que você quer. Se você é determinado, eu quero chegar lá, eu preciso primeiro saber aonde eu quero chegar. E aí, se eu quero chegar, eu sei que isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida, nada vai me impedir de chegar lá. Isso é determinação. Aconteça o acidente de percurso que acontecer no meio do caminho, não vou tirar os olhos do alvo. Aliás, eu não lembro quem foi que eu ouvi falar isso, mas alguém disse que obstáculo, preste atenção nisso, obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do alvo. Você já ouviu alguém falar isso? Obstáculo é aquilo que você enxerga quando você tira os olhos do alvo. Se o meu alvo está lá, eu quero chegar lá, pode ter um monte de obstáculo no caminho, eu vou atravessar todos eles para chegar lá. Porque lá eu estou determinado a chegar. Não pode ser custe o que custar. Tem que ser custe a vontade de Deus na minha vida. Se lá é o lugar que Deus me quer e eu tenho convicção disso, todos os obstáculos serão superados. Ah, pode ter certeza. Mas eu preciso estar determinado e saber onde eu quero chegar para poder chegar lá. Eu vou chegar lá independente das adversidades que possam estar à minha volta. Isso aconteceu muito comigo no passado. Um pastor meu, que fez o nosso casamento, meio da Isabel, ele falou que eu era um determinista nato. Eu passei alguns anos tentando digerir o que ele falou. Depois eu consegui entender. E eu entendi que quando eu quero alguma coisa, eu vou trabalhar de todas as formas possíveis para chegar lá. A diferença é que lá atrás, o velho Sidney, vamos dizer assim, ainda que servo de Deus, ainda que crente em Jesus, ele mirava um alvo e ele queria chegar lá a qualquer custo. E normalmente o alvo era para satisfazer o meu ego, para satisfazer aquilo que eu queria. Bom, maduro, vamos dizer assim, retransformado, não sei se seria essa palavra, com maturidade espiritual, eu continuo sendo determinista. Só que o meu alvo, agora, antes de eu colocar ele, eu vou consultar Deus. Não são para eu mostrar que eu posso, para eu mostrar que eu faço, são para a glória de Deus. Essa é a diferença. Mas eu continuo sendo determinista, não consigo tirar isso dentro de mim. Deve ser uma virtude, né? Desde que ela tenha a forma correta. Lá atrás não era virtude. Hoje eu sei disso. Lá atrás era um defeito. Hoje eu creio que ela é uma virtude, porque ela está nos caminhos de Deus, nos planos de Deus, e a gente vai chegar lá e quem viver verá, né? Diz o ditado, quem viver verá. A gente chega lá, devagarzinho. Quarta coisa, então 3 coisas. Primeiro, caráter, as posturas do verdadeiro servo. Segunda, convicção. Terceira, determinação. Vamos falar para a gente não esquecer? Primeira coisa, caráter. Segunda, convicção. Terceira, determinação. Sem determinação você não chega a lugar nenhum na vida, meu irmão. Tem que ser determinado a alcançar os seus objetivos. Primeiro, consulte a Deus para ver se é a vontade de Deus. Quarto, eles foram provados na fé. Isso aqui não é uma postura. Eles passaram por provações, todos esses servos. Daniel especificamente, ainda que com a conduta ilibada, ele foi provado. Só porque a gente faz a vontade de Deus não quer dizer que a gente não é provado. Como eu falei no início. Prova disso é Daniel. Significa que se você estiver sendo provado na sua vida no momento, você tem que, primeiro, analisar-se a si mesmo. Não sou eu que analiso ninguém, e nenhum irmão aqui tem o direito disso. A Bíblia diz que o homem tem que analisar-se a si mesmo. Analise a si mesmo. Por que é que eu estou sendo provado? Eu estou errado com Deus em quê?
Se eu estou errado com Deus em alguma coisa, primeiro eu vou tentar me consertar com Deus. Bom, fiz a minha parte, estou na minha postura diante de Deus, de servo de Deus. Então agora, se continuar a aprovação, Deus sabe por que ela está acontecendo, e eu vou chegar lá, e lá eu vou chegar mais experiente, porque a aprovação vai me trazer experiência na vida. A aprovação vai me dar maturidade espiritual. As provações nos trazem maturidade espiritual sempre, sempre, sempre. Para pensar todas as provações que você passou na vida e veja se essas provações não te levaram um pouquinho mais para perto de Deus. Ah, eu tenho certeza que sim. Vê se no meio dessa provação você não teve experiência de livramento de Deus. Vê se no meio dessa provação você não teve experiência de milagres de Deus acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Baseado no que a gente está vendo aqui, é exatamente o que Deus faz. Ele leva o povo para o deserto, vamos dizer assim, como foi o povo de Israel, mas ele não abandona o povo no deserto. Ele sustenta no meio do deserto. No meio do deserto, no lugar da dificuldade, no lugar da provação, Deus está mostrando que Ele está bem do teu ladinho aí, ainda que o diabo diga que Deus te esqueceu. Ainda que o diabo diga, Deus esqueceu de você, olha a provação que você está passando. Aí vem as mulheres de Jó e diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre, está vendo algo que você está passando? Aí você continua servindo esse Deus, dizendo que Deus é bom nada, olha só a miséria que você está, Jó. Como é que você continua dizendo que Deus é bom? Não, você é louca, você não sabe o que está falando. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo. Bom, o final da história de Jó você sabe. O final da sua história talvez você ainda não sabe, mas vai ser igual a história de Jó. Você crê nisso? Amém? Porque Deus não te permitiu e não permite que o povo dele morra no deserto. Nessa história que a gente está falando aqui sobre Daniel, Daniel foi traído, Daniel foi, vamos dizer assim, vendido, o rei foi enrolado, manipularam com o rei, os outros príncipes, os outros presidentes, fizeram o rei fazer um edito que era a única coisa que eles podiam ter contra Daniel, que na verdade não era um erro de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era um hábito que ele tinha de orar. Ele orava tal hora e tal hora. E o povo sabia disso, aqueles homens sabiam disso. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um edito que ninguém possa fazer pedido a ninguém a não ser o rei. A gente sabe que Daniel pede, e aí a gente pegou um erro dele. Era erro? Não era erro. Eles manipularam para poder lançá-lo na cova dos leões e se livrar daquele que ia governar sobre eles. Bom, quando a gente vai para o deserto, mas a gente está na postura diante de Deus, Deus fecha a boca do leão e faz o leão se calar. Faz o leão dormir e ficar junto de nós, assim como se fosse aqueles gatinhos. Já viu o gatinho? Gatinho, você chega no lugar, tem gato, ele vem se esfregar na sua perna, aí quer carinho, né? Assim o gato. O leão virou gatinho. E assim como foi lá atrás, na história de Mardoqueu, lá no livro de Esther, os próprios acusadores morreram por aquilo que eles tinham planejado. Amã morreu enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Esses homens que planejaram contra Daniel morreram na própria cova dos leões, que eles lançaram Daniel. O rei ficou tão brabo porque viu que foi manipulado por eles e diz: vocês não são dignos, vocês vão morrer. Então, meu irmão, fique tranquilo. É difícil ficar tranquilo na aprovação, né? É difícil, mas fique tranquilo, Deus está contigo dia e noite, 24 horas por dia. Ele não esqueceu de você. E aqueles que, quem sabe, programaram alguma coisa para te jogar na cova, para te envergonhar, para poder tirar você da posição que Deus quer, tirar a sua vitória, tirar a sua bênção, eles vão ter que ver a sua vitória. E não é com rancor no coração, igual aquele hino, né, famoso, né, que vão ter que aplaudir de pé, vão ver eu na plateia, você no palco, cheio de amargura no coração. Você sabe qual é o hino, eu não vou cantar, que senão depois o pessoal me processa. Mas o hino cheio de amargura no coração, né, não é esse hino, não. É para que eles vejam a glória de Deus na sua vida. Vejam que Deus é Deus contigo, que Deus permite que você vá para o deserto, mas no deserto Ele glorifica o nome dEle, faz milagre na tua vida e faz com que você seja vitorioso. Daniel saiu dessa situação muito mais fortalecido de quando ele entrou. Deus olhou o coração de Daniel, viu a postura dele. Deus viu o caráter dele, Deus viu a convicção dele, viu a determinação e não permitiu que na provação ele perecesse. Deus cuidou dele lá.
Você já viu o leão com fome não comer? Pois é, o leão fez jejum. A gente falou do jejum de Daniel. Se existe algum jejum no livro de Daniel, foi dos leões. Foi os leões que fizeram. Eles não comeram Daniel. Terminaram o jejum com um banquete daqueles príncipes que caluniaram e tentaram destruir Daniel. Você precisa somente manter a sua postura. Sabe por quê? Porque depois de toda a provação, grave o que eu estou te dizendo, Deus traz honra sobre a nossa vida. Depois de toda a provação que eu passei na minha vida, eu não gosto de falar de mim mesmo, mas Deus está me tocando, eu vou falar, mas não gosto de ficar falando de mim mesmo na mensagem, vocês sabem disso. Mas durante toda a provação que eu passei na minha vida, hoje Deus tem me honrado. E a gente pensa que honra, toda vez que a gente fala em honra, parece que é bens materiais. Não tem nada a ver com bem material. Eu continuo sem ter casa própria, meu carro continua sendo 93, e eu sou feliz com ele, sou feliz com a casinha que eu moro, mas Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me deu uma igreja abençoada, Deus me deu amigos, numa terra distante da terra onde eu nasci. Isso não é ser próspero? Isso não é honra? Deus me tira de um lugar, me coloca em outro lugar, e ali começa a fazer isso prosperar, não por mérito meu, mas para a glória dele, porque a obra não é minha, a obra é dele, a obra não é sua, a obra é de Deus. Mas isso é ou não é honra? É honra. Depois de toda a provação, se você mantém a tua postura, se você aprende com a provação, Deus quer ensinar a gente muitas vezes através da provação. Se a gente aprende, sai daquela provação, aprovado por Deus, porque teve postura de servo, de verdadeiro servo, a honra vem sobre a tua vida, pode ter certeza disso. Foi assim com Daniel, ele não teve problemas no seu caráter. Foi assim com José. José precisava ser corrigido em algumas coisas na sua vida, no seu caráter, mas foi assim com José. Foi escravo e lá Deus o honrou no meio da sua provação. Deus colocou ele como governador do Egito. E foi assim com tantos servos de Deus na Bíblia. É só você ler a palavra que você vai ver que todos eles que foram provados receberam a vitória de alguma maneira, ainda que no meio do deserto. Deus não permitiu que eles morressem no deserto, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Deus tem honra para trazer sobre a vida dos seus filhos. Você crê nisso? Nunca abra mão de ser o que Deus reservou para você. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Nunca abra mão de ser o que Deus reservou para você. Sabe o que Deus reservou para você? Né? O melhor que Ele tem. Ele sonhou contigo antes de você nascer. Ele sonhou contigo. Ainda que a vida nos tira do foco muitas vezes, Deus nos traz de novo para o foco pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Amém? Dê um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Ministério, louvor. Vamos louvar. Vamos ficar de pé? Quem tem promessa não morre, não. Isso não é bíblico não, viu? Pode não desistir, mas pode morrer no meio do caminho sim. Porque a maior promessa que você tem para receber não está aqui nessa terra não, meu filho. Qual é a maior promessa que Deus fez para você? É o céu. É o céu. Lá está a maior promessa. Lá está o fechamento de todas as promessas que Ele fez para nós. Então, quem tem promessa de Deus pode morrer no meio do caminho, mas vai receber a promessa eterna. E se você não morrer no meio do caminho, Deus vai cumprir na tua vida, porque você tem a marca da promessa. Amém? Vamos louvar Ele. Aleluia. Aqueles que são de Deus não se dobram diante das adversidades. Vão tentar contra você, vão tramar contra você sim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Não, meu irmão. Mas quem vai apagar? Quem pode apagar a promessa? O selo que ele selou você foi com o selo do Espírito a Santo. marca da promessa que Ele me fez. Ele te prometeu, é fiel. Quem vai me Ele é fiel, Ele não muda. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Senhor, sabemos que as promessas que o Senhor nos faz, elas permanecem. E a maior de todas as promessas que o Senhor nos fez é que o Senhor ia preparar uma morada para nós, que o Senhor voltaria para nos buscar como povo seu. Senhor, se no meio dessa caminhada nós partirmos dessa vida, sabemos que temos o cumprimento da maior promessa de todas que o Senhor nos fez, que é o céu. Morarmos contigo no céu. Mas, ó Deus, se aqui na caminhada nós não perecermos na nossa vida física, nós queremos ver cumpridas todas as tuas promessas nas nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor entra no deserto conosco e nos tira do deserto e nos coloca no monte para contemplarmos a glória do Senhor. E no deserto o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor nos faz ter experiências contigo, o Senhor nos faz ver os milagres, o Senhor nos conduz como uma coluna de fogo, o Senhor nos conduz como uma nuvem, mas o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor não nos deixa desamparados. Senhor, que cada um dos que estão aqui, cada um de nós que está passando por provação, possa compreender e entender que a provação, ela traz para nós a aprovação, e aprovados pelo Senhor, podemos desfrutar das tuas bênçãos, das tuas vitórias. Senhor, libera sobre nós a tua bênção, aqueles que têm esperado, que têm sido provados, que o Senhor dê força a eles e que libere sobre eles a tua bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Nós temos a marca, Senhor. Selo de Deus. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que você saia daqui cheio desse Espírito excelente que existia em Daniel, que é o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa, nessa noite, ter ministrado o teu coração. Não desista, ainda que você esteja sendo provado. Ainda que tudo ao seu redor diga o contrário. Deus é contigo. Mantenha-se firme, mantenha-se na postura, porque Ele é fiel contigo. Ele não vacilará, Ele não dormirá. Ele está de olho em você. Ele está bem do seu ladinho, te sustentando no momento difícil da sua vida. Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço, pelo menos 2 irmãos. Um aviso, sábado, o Café Colonial, 16 horas. Quem vai trazer material, chegue às 15 horas. Ah, eu vou trazer um bolo. Chegue às 15 horas. A gente vai estar aqui arrumando, a gente vai batendo papo, arrumando, e para ficar tudo prontinho para os nossos convidados chegarem às 16 horas. Tá certo? Não deixe de vir, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você gosta. Pode ter certeza disso. Recebe aí, amém? Alguma coisa aqui vai ter que você gosta, você vai poder comer à vontade. Ser a chama que um dia vamos louvar essa música então.
você abraça seu irmão e a gente vai embora. Homens se desviaram, Olha aí, ó, Deus falando contigo. profetas se venderam, Deus escolheu você, meu irmão. mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Esses serão usados por Deus para fazer diferença nessa nação. Mas existem Aqueles que não se dobraram diante de Baal, aqueles que não se dobraram diante de dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Você é um profeta do Senhor. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito, muito, muito obrigado, Deus. Porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados pela Tua mão poderosa. Traga-nos, ó Deus, aqui no sábado. Que no sábado tenhamos muitos convidados, ó Deus, para compartilharmos aqui, para passarmos momentos agradáveis na Tua presença. Que no domingo estejamos aqui para Te cultuar novamente, porque só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só a Ti é devido, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Bom em paz, Deus abençoe a todos. Não sai sem dar um abraço do seu irmão e profetizar um finalzinho de semana abençoado na vida dele.